Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula de geografia e hoje a gente vai falar um pouco sobre os setores da economia. Pessoal, como na imagem vocês já podem ver e analisar, a economia ela está dividida basicamente em três setores, ok? Sendo esses o setor primário, secundário e terciário. A gente hoje vai entender o que são os setores da economia e, além disso, por que eles foram divididos dessa forma. E, e o que é cada um desses setores e qual a sua área de atuação. E, além disso, a gente vai entender qual a importância de cada um deles. Tudo bem? Vamos lá? Primeiramente, o setor primário. Ficou até redundante, né? Primeiramente, o setor primário. O setor primário, gente, como a gente pode ver aqui, é o conjunto das atividades econômicas que produzem matérias-primas. Olha, vê bem. O que é que está movendo o setor primário? O que move o setor primário é a extração e ou produção de matéria-prima. Daí a gente precisa saber o que é matéria-prima. Então, matéria-prima, gente, de maneira bem simples, é aquela matéria, é aquele algo que é preciso para a construção de uma outra coisa. Deixa eu dar um exemplo. Para eu fazer uma mesa de madeira, eu preciso de algumas matérias-primas. Então eu vou precisar da árvore, que vai ser a matéria-prima, e vou precisar do minério de ferro também, que vai ser a matéria-prima. Para quê, professor? Para pregar a mesa, né? Você bater o prego lá e construir a mesa. Além disso, a gente vai fora as outras ferramentas, mas para a construção da mesa em si, se a mesa for de madeira, você vai precisar de duas matérias-primas, principalmente a madeira e o ferro, beleza? Então, o setor primário ele é responsável pela produção dessa matéria-prima. Você vai produzir a matéria-prima e essa matéria-prima vai ser transferida para um setor de transformação, que a gente vai ver logo em seguida. Então, vamos aqui. Veja um exemplo aí. Os produtos do setor primário são as matérias-primas, como eu já falei. Então, a goiabada, que nós temos aí, que é muito bom, né? Deliciosa, com goiabada com queijo. Mas ela é o produto final. Ele é o produto pronto, industrializado. E a matéria-prima principal para a goiabada é exatamente a goiaba, o fruto da goiaba, né? O fruto da goiabeira, que é a goiaba, ok? Vamos lá. Então, quais são as partes do setor primário? A gente tem que entender que o setor primário, ele não só produz mesa, como eu já falei, não só produz alimento, existe uma cadeia de produção e de cultivação, de extração, que vai contemplar esse setor primário. Então, entre elas tem aí a pecuária, que é a criação de animais, a silvicultura, a caça, a pesca, a agricultura, a mineração. Então, todos esses fazem parte do setor primário. Ok, gente? Vamos passar aqui. Primeiramente, a pecuária. A pecuária, como eu já falei, é a criação de animais, principalmente aí bovinos, caprinos, ovinos e suínos. Beleza? Então, é a produção, é a criação desses animais. Hoje em dia, existem formas diferentes de se criar e produzir esses animais. Por quê? Porque hoje em dia a gente tem um incremento da tecnologia. E a tecnologia vai entrar em um outro setor que a gente vai ver lá na frente. Então, a tecnologia ela é responsável também, né, tem uma ligação direta com o que a gente tem produzido, com o que a gente vem produzindo nos setores primário e secundário. Mas como a gente está falando de primário agora, vamos nos ater ao setor primário. Então, a pecuária, existem dois tipos de pecuária, tá, gente? A pecuária intensiva e a pecuária extensiva. Primeiramente, a intensiva. A pecuária intensiva, ela utiliza de recursos tecnológicos, tipo, você vai ter menos espaço, digamos. Aqui no Brasil a gente é favorecido por ter um país de dimensões continentais. O Brasil ele possui mais de 8 mil quilômetros quadrados, né? Mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. Muita coisa, muita terra. E essas terras possibilitam a criação da pecuária extensiva.
sendo que no Brasil também existe esse tipo de pecuária intensiva. Mas o que é, professor, a pecuária intensiva? A pecuária intensiva é aquela pecuária que você reduz o espaço, você não tem muito espaço, mas você compensa essa falta de espaço com o incremento da tecnologia. Tá bom? Então você vai ter uma maior produção de animais, os animais vão reproduzir mais rápido, crescer mais rápido, você vai ter menos espaço, porém com o advento da tecnologia isso vai ser possível. Diferente da pecuária extensiva, que ela é desenvolvida nas grandes extensões de terras, né? Como eu já falei do exemplo do Brasil. O Brasil o Brasil e outros poucos países, eles têm essas características ímpares para esse tipo de pecuária, tá? Para esse tipo de extrativismo, de produção, que é o setor primário. Vamos lá. Então, como eu já falei, a pecuária ela tá aí, nós temos dentre as muitas tecnologias aplicadas na pecuária, nós temos a identificação eletrônica do animal, facilita bastante você identificar o animal e alguns desses chips que são postos nos animais, eles mandam até informações sobre a saúde daquele animal. Outra coisa é a inseminação artificial. Não é necessário hoje em dia, gente, que haja o cruzamento físico entre os dois animais para que haja a produção deles. Hoje em dia, nas grandes produtoras de animais de carne bovina, ou caprina, ou suína, essa é feita através da inseminação artificial, principalmente. A silvicultura, talvez vocês nunca tenham ouvido falar de silvicultura, gente, mas a silvicultura é nada mais, enquanto que a pecuária é a produção de animais, a produção, né, e o cultivo de animais, aqui é o cultivo e a produção de plantas, reflorestamento de plantas, não com intenção de reflorestar por reflorestar. A gente está falando de setor de economia, então existe atrás desse ato nobre de reflorestar, de estudar as plantas, existe o fator capital, né? As pessoas reflorestam essas áreas para depois utilizar elas como matéria-prima, ok? Então, mas ainda assim é um ganho, né? Se todas as pessoas todas as árvores que fossem cortadas, elas fossem replantadas, a gente não estaria passando por esse problema que estamos passando na Amazônia, diga-se de passagem. Então a silvicultura brasileira pode ser considerada como uma das mais ricas do mundo. Por quê? Porque o Brasil é muito extenso, né, gente? É um país tropical, de características tropicais, de clima quente, de chuvas regulares em algumas partes. Então isso vai ocasionar uma vasta flora. A flora brasileira é muito rica por conta disso. Então a silvicultura se destaca por conta dessas características que nós temos aqui. Então fazem parte também do setor primário a caça, como a gente está vendo aqui, a caça, por sinal, não é um, acho que vocês já sabem disso, mas a caça já vem de muitos anos, até desde as populações, desde o surgimento dos seres humanos, quando o homem deixou de ser nômade, né, de migrar de um canto para outro, ele desenvolveu ferramentas e recursos para eles poderem ficar em um único lugar. Estando, aliás, em um único lugar, ele precisaria prover o seu alimento. E uma das formas de provimento foi exatamente através da caça, nesse sentido, e também da agricultura. Eles começaram a produzir a sua própria fonte de alimentos vegetais, tá bom? Passando, a pesca também. A pesca, por sinal, junto com a caça, que é um tipo de caça, diga-se de passagem, a pesca é bem antiga, ou tão antiga quanto a caça. Surgiu paralelos, né? E então a gente chega aí, só um minutinho aqui, voltando aqui, falha técnica, né? Ao vivo, as coisas ao vivo são assim, só que não. Vamos lá. Atividade pesqueira, tudo bem, vamos lá. Ainda continuando falando sobre a pesca, né, já falei. A mineração. A mineração, gente, é o provento de minerais, extração mineral. Eu costumo dizer que o setor primário ele lida com a extração animal, vegetal e mineral.
às vezes, quando a gente faça uma pergunta dessa, o que é o setor primário? Aí a pessoa fala, ou com o que lida o setor primário? Às vezes eu pergunto isso. Aí o aluno põe, não, professor, o setor primário ele lida com a extração animal, vegetal e mineral. Tá perfeito. Tá perfeito. Não precisou se alongar tanto como eu estou fazendo agora para explicar a vocês. Eu entendo. É a extração, gente. Você está extraindo ou produzindo algo animal, você está extraindo ou produzindo algo vegetal, você está extraindo, né, mineral. Beleza? Então a extração mineral, aí você vai entrar todos os outros minérios que a gente tem aqui no nosso planeta, tão necessário, né, para a manutenção do nosso conforto, né, para atender as nossas necessidades que nós temos como seres humanos, como sociedade, enfim. Então, porém, assim, diferente das outras atividades, por exemplo, a agricultura, por exemplo, não é tão nociva. É nocivo porque a agricultura ela desfaz o ambiente, como a gente chama na geografia, uma paisagem natural, para tornar-se aí uma paisagem movimentada ou transformada pelo homem. É um impacto. Porém, a mineração, gente, ela causa bem mais impacto. Eu acredito que das atividades do setor primário, a mais nociva é a mineração, tá? Do setor primário, porque daí a gente não pode comparar com as do setor secundário, como a gente vai ver daqui a pouquinho, é um setor de transformação. Então, o setor primário, para que a gente entenda de uma vez por todas, é um setor de produção de matéria-prima. Beleza? Guarda na cabeça. Setor primário, produção de matéria-prima. Daí a gente vai também aqui, agricultura, como eu já falei antes. A agricultura, gente, lembrem-se, agricultura, pecuária, mas eu já falei. Professor, com que lida, né? Aquela perguntinha básica, talvez até faça para vocês. Com que lida o setor primário? Ele lida com a produção ou extração animal, vegetal e mineral. Beleza? Essa daqui é a extração vegetal, a agricultura. Aí a gente vai agora para o setor secundário. O setor primário foi bem abrangente, o setor secundário é tão abrangente quanto. Mas daí fica também de fácil compreensão. Perceba, o setor secundário abrange as indústrias de beneficiamento, construção civil ou transformação. Vamos entender cada uma delas. As indústrias de beneficiamento consistem então em transformar um produto para que possa ser consumido, como descascar cereais ou refinar o açúcar. O que é a indústria de beneficiamento? As usinas, a gente tem tantas aqui, né? Ou tínhamos ainda, hoje tem menos, mas nós tínhamos as usinas de açúcar, é uma indústria de transformação. Por que transformação? Porque as usinas ela transformam a matéria-prima, que é a cana-de-açúcar, em um produto final, em um dos produtos finais, né? Que é o açúcar. Por que eu falo um dos produtos finais? Porque o álcool também é produzido através da cana-de-açúcar aqui no Brasil, ok? Existem as indústrias de construção também, que ela utiliza diversas matérias-primas, né? Diversas matérias-primas para criar um produto novo. Gente, construção civil, as construções civis é bastante fácil a gente dizer. A construção de uma casa, de um prédio, de uma loja, a construção de uma estrada, de uma ponte, tudo isso daí faz parte da construção. E percebam que no setor secundário a gente vai ter aí o agrupamento, em todos os setores, na verdade, existe uma harmonia entre várias formas de produção e uma harmonia entre vários setores. Então, você não consegue produzir algo em uma indústria utilizando apenas o setor secundário. Não. O setor secundário faz parte de um ciclo, de uma harmonização de todos os outros setores, primário, secundário, terciário. Beleza? E a transformação,
Deixa eu me puxar um pouquinho aqui para cima. As indústrias de transformação. O que são? Emprega sistemas com diferentes graus de sofisticação nas atividades de reelaboração de matéria-prima. Então, vamos passar aqui para frente para a gente ganhar tempo e a gente entender direitinho. Então, existem as indústrias de base, gente. Essas indústrias de base são aquelas que produzem matérias pesadas. Base, quando a gente escuta base, a base de uma casa é o que vai pegar todo o peso da casa. Então, as indústrias de base são aquelas que produzem os minerais de ferro, as metalúrgicas, as siderúrgicas e tantas úrgicas por aí. Tá? As indústrias de bens de produção é aquelas indústrias de ferramentas. Quais, professor? Sei lá, colher de pedreiro, pá, sei lá, todos, alicate, tudo. A indústria de bens de consumo, os que produz o que a gente vai consumir, né? Coisa que eu não gosto muito, por isso que eu sou magro assim. Vamos passar. Por fim, a gente vai ter aí as agroindústrias. Gente, hoje em dia tá muito... eu costumo dizer sempre assim, várias profissões, várias formas de produção desapareceram com essa tecnologia, porém outras foram surgindo, se sobressaindo. Os homens foram descobrindo novas formas de fazer a mesma coisa, ou novas formas de fazerem coisas, de atualizarem ou coisas novas também. Beleza? Por isso que a gente tem aí a agroindústria, mas isso aí acho que vocês já entenderam que as indústrias do que produzem, elas pegam os materiais produzidos pela matéria-prima, transformam e entregam um produto final. Uma vez que você tem um produto final, você vai ter o setor terciário. E o que é o setor terciário? O setor terciário são os comércios e serviços. Em suma, é aquele setor que pega o que foi produzido pelo setor primário e secundário e vende, ele entrega, é o setor que vai gerar as riquezas para aquele. É o que a gente chama muitas pessoas chamam de atravessador, né? De forma bem próxima aqui às pessoas da terra aqui. O setor terciário, gente, ele compreende então comércio e serviços, tá? Comércio e serviços, quando a gente fala assim, é muita coisa. Serviço de transporte, educação, saúde, turismo, olha, gente, vários setores. E o comércio digital, presencial, comércio remoto, comércio itinerante, todas as formas de comércio, a gente está encaixado aí nesse setor terciário. Então perceba, isso aqui é uma forma de comércio. Aliás, aqui na nossa orla aqui de Porto de Galinhas, a gente vê muito disso daqui. Aqui é um tipo de comércio, né? Aí a gente tem aqui outras partes do setor terciário: segurança, escola, ateliê, serviços gerais, limpeza pública, restaurante. Olha, gente, é uma infinidade de serviços. O setor terciário é um dos que mais se destaca nesse sentido aí. Você tem muitas formas de produzir, de prestar um serviço. Você é um prestador de serviço. Então, diante disso daí, vocês já entenderam, né? A economia é dividida em 3 setores. Nós temos o setor primário, setor secundário, setor terciário. Setor primário é a produção de alimentos, produção de minerais, produção de vegetais. Então é o setor que lida com a extração, vou falar de novo a dica, a extração animal, vegetal e mineral. O setor secundário é o setor que transforma, ele vai transformar aquilo que foi produzido pelo primário para ser entregue, para chegar ao consumidor final, que somos nós. É o setor secundário que faz isso. Quem faz isso, quem pega essa matéria, esse produto pronto e nos entrega, é o setor terciário, através de vários serviços, né, como transporte, comércio, serviço, educação, etc. A gente já viu. Porém, existe aí o setor quaternário. O que é, professor? Quaternário caracteriza pelo desenvolvimento de atividades ligadas à tecnologia. Como eu já falei, a tecnologia ela vem sendo implantada desde lá do setor primário. Então, minha gente, não tem como a gente desvincular de jeito nenhum. O setor primário, o setor secundário, o setor terciário, eles foram
otimizados, foram influenciados de tal forma pela tecnologia que a gente criou-se um novo setor ou uma nova forma de encarar essa interligação, né, com a tecnologia, que é o chamado setor quaternário. Então, caracteriza-se pelo desenvolvimento de atividades ligadas a tecnologias avançadas como informática, eletrônica e produção de chips e microchips. Não tem aí, mas eu estou falando para você. Então, a robótica, tão importante hoje em dia. Beleza? Então, só uma frasezinha aqui para vocês. Espero que vocês tenham entendido, mas a frase diz assim: felicidade é saber aproveitar todos os momentos como se fossem os últimos. Eu espero que vocês aproveitem aí, né? Diante de tudo que a gente está passando, todos esses problemas que nós temos aqui, eu espero que vocês aproveitem sim, de certa forma, e que a gente vai sair dessa, tá bom? Eu tenho essa esperança, nós temos essa esperança, e vamos aproveitar o que a gente tem em mãos, gente. Nós temos um presente, é o que a gente tem para viver, então vamos aproveitar da melhor forma possível. Ok, minha gente? Tenham todos um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, uma ótima semana, tá bom? E a gente se vê numa próxima. Até!